Marina acordou com a luz da manhã filtrando através das cortinas pesadas do quarto de Alessandro. Pela primeira vez em semanas, não havia dor nas costelas quando respirou fundo. Seu corpo havia curado, as marcas roxas transformadas em memórias fantasmas sob a pele. Ao seu lado, Alessandro ainda dormia, o rosto relaxado de uma forma que ela raramente via durante o dia. Naqueles momentos de vulnerabilidade, ele parecia mais jovem, quase inocente, e era fácil esquecer o homem que ele realmente era, o império que comandava, as decisões que tomava nas sombras. Haviam-se passado 3 semanas desde aquela primeira noite. 3 semanas de aprender a navegar esse mundo estranho, onde ela não era mais empregada, mas também não era exatamente namorada, onde tinha acesso a tudo, mas pertencia a lugar nenhum. Alessandro a mantinha perto, levava a reuniões, pedia sua opinião, mas Marina sabia que estava sendo testada, observada, avaliada por todos os que faziam parte do círculo interno dele. Franco havia se tornado uma presença constante, um guardião silencioso que aparecia sempre que ela saía da mansão. Bianca oscilava entre preocupação e resignação, vendo a irmã se aprofundar cada vez mais em águas que não conseguiria atravessar nadando de volta. E a própria Marina, ela se sentia como alguém vivendo 2 vidas simultaneamente, acordada demais, consciente demais de cada momento roubado de normalidade. Alessandro abriu os olhos, focando nela imediatamente. Um sorriso pequeno curvou seus lábios. Quanto tempo está acordada? Tempo suficiente para pensar demais. Ele puxou-a para mais perto, enterrando o rosto em seu cabelo. Sobre o quê? Sobre como tudo isso é surreal. Há 1 mês eu estava limpando esse quarto. Agora estou deitada nesta cama com você. Às vezes parece que vou acordar e nada disso terá sido real. Alessandro se afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos. É real, Marina. Cada parte disso. Mas antes que ela pudesse responder, o telefone dele vibrou na mesinha de cabeceira. Ele franziu a testa olhando a tela, e Marina viu a mudança instantânea, o Alessandro vulnerável desaparecendo, substituído pelo homem de negócios, pelo estrategista, pelo líder. Preciso atender. É Miguel. Vá. Ele beijou sua testa rapidamente, antes de se levantar, já discando enquanto caminhava para o banheiro. Marina ficou deitada, olhando para o teto, ouvindo o murmúrio abafado de sua voz através da porta. Sempre era assim. Momentos roubados de intimidade, interrompidos pela realidade do que ele era. Ela sabia que deveria se acostumar, mas cada interrupção a lembrava de que estava vivendo emprestado, em um mundo que não havia sido feito para acomodá-la. Quando Alessandro voltou, estava vestindo calças e abotoando uma camisa. Movimentos eficientes de alguém que dominava a arte de se transformar rapidamente. Seu rosto estava sério. Preciso ir ao armazém. Problema com um carregamento. Volto para o almoço. Quer que eu vá com você? Ele parou considerando. Não hoje. Vai ser tedioso, apenas números e homens nervosos. Fique aqui. Descanse. Leia aqueles livros que pegou da biblioteca. A rejeição gentil ainda doía, mesmo entendendo a razão. Tudo bem. Alessandro cruzou o quarto, curvando-se para beijá-la mais longo dessa vez, mais profundo, como se estivesse tentando imprimir o momento na memória. Quando se separaram, ele descansou a testa contra a dela. Você sabe que se pudesse, te manteria ao meu lado cada segundo. Mas há partes do meu mundo que ainda não são seguras para você ver. Ainda não? Isso significa que um dia serão? Significa que estou tentando construir algo onde você possa pertencer sem estar constantemente em perigo. Leva tempo. As palavras aqueceram algo dentro dela. A promessa implícita de futuro, de construção, de permanência. Seja cuidadoso. Sempre sou. Mas dessa vez, quando ele saiu, Marina sentiu uma pontada de inquietação que não conseguia nomear. A manhã se arrastou. Marina tomou café na cozinha com Bianca, que estava preparando o almoço para a equipe da casa. Sua irmã estava mais relaxada ultimamente. Tinha começado a namorar um dos seguranças, um homem chamado Ricardo, que a fazia rir de uma forma que Marina não via há anos. Você está diferente, Bianca comentou enquanto picava cebolas. Mais leve. Feliz. É estranho te ver assim. Me sinto diferente. Às vezes me assusto com o quanto. Bianca parou de cortar, olhando para ela com aquela intensidade de irmã mais velha. Você o ama? A pergunta a pegou desprevenida. Marina abriu a boca. Fechou.
Procurou pela resposta honesta. Não sei se é amor ou se é apenas a intensidade de tudo, o perigo, a novidade, como ele me faz sentir vista. Mas algo mudou em mim, Bianca. Não consigo imaginar voltar para como as coisas eram antes. Bianca limpou as mãos no avental, rodeou a ilha para segurar as mãos da irmã. Então espero que ele mereça isso. Espero que valha o risco que está correndo. Porque Marina, homens como Alessandro, eles vivem em um mundo onde as pessoas são peças em um tabuleiro. E às vezes, mesmo quando se importam, as peças precisam ser sacrificadas. Eu sei, mas acho que ele está tentando mudar isso. Pelo menos para mim. Tomara. Apenas prometa que se um dia precisar escolher entre ele e sua segurança, escolhe você mesma. Marina prometeu, mas ambas sabiam que eram apenas palavras. O coração tinha suas próprias regras, e o dela já havia tomado decisões que a cabeça ainda estava tentando entender. O almoço passou sem Alessandro. Franco ligou dizendo que o problema no armazém era mais complicado que pensavam, que provavelmente seria tarde quando voltasse. Marina tentou não se preocupar, tentou preencher o tempo lendo, mas as palavras borravam na página. Às 4 da tarde, decidiu dar uma volta pelos jardins. O dia estava bonito, céu azul sem nuvens, ar fresco que cheirava a jasmim das trepadeiras que cobriam os muros. Ela estava admirando as rosas quando ouviu passos atrás de si. Se virou esperando ver um dos jardineiros, mas era um homem que não reconhecia, alto, magro, com um sorriso que não alcançava os olhos. Marina Silva, seu corpo se tensou instantaneamente. Quem é você? Meu nome não importa, mas tenho uma mensagem para você. Ele deu um passo mais perto, e Marina recuou, olhos procurando por Franco, por qualquer um da segurança, mas os jardins estavam estranhamente vazios. Você deveria ter ficado sendo faxineira. Agora virou um problema. Do que está falando? O homem tirou um envelope do bolso, jogou aos pés dela. Abra. Com mãos trêmulas, Marina pegou o envelope. Dentro havia fotografias. Ela e Alessandro entrando em restaurantes, no jardim, através da janela do quarto dele. Quem tirou essas fotos? Pessoas que entendem que Alessandro Castellani tem um ponto fraco agora. E pontos fracos são úteis. Marina sentiu o sangue gelar. Isso é uma ameaça? É um aviso. Afaste-se dele ou vire a arma que usarão contra ele. Simples assim. Antes que ela pudesse responder, Franco apareceu correndo, a arma já na mão. Você. Afaste-se dela agora. O homem levantou as mãos, ainda sorrindo. Já estou indo. Apenas entregando um recado. E então, com uma velocidade surpreendente, ele pulou o muro baixo do jardim e desapareceu entre as árvores do outro lado. Franco chegou ao lado de Marina, verificando se estava ferida. Está bem? O que ele queria? Marina mostrou as fotografias com mãos ainda trêmulas. Franco as folheou o maxilar apertando a cada imagem. Merda. Precisamos contar ao Alessandro imediatamente. Ele ainda está no armazém? Franco balançou a cabeça. Não. O problema foi resolvido há 1 hora. Ele está voltando agora. Chegou em 10 minutos. Vamos esperar dentro. Enquanto caminhavam de volta para a mansão, Marina não conseguia parar de pensar nas palavras do homem. Afaste-se ou vire a arma, como se ela pudesse controlar qualquer parte disso, como se suas escolhas ainda importassem. Alessandro chegou como um furacão. Franco já havia ligado avisando. Ele entrou no escritório onde Marina esperava e ela viu a fúria controlada em cada linha de seu corpo. Me mostra. Ela entregou as fotos. Alessandro as examinou uma por uma e Marina observou sua expressão endurecer, transformar-se em algo frio e calculista. Quem era ele? Ela perguntou. Não reconheci. Alessandro jogou as fotos na mesa. Mensageiro. Provavelmente nem sabe para quem trabalha realmente. Mas a mensagem é clara. E qual é? Que alguém está nos observando há semanas, que sabem sobre nós e que vão usar isso contra mim. Marina sentiu o peso das palavras. Então o homem estava certo? Sou seu ponto fraco agora? Alessandro cruzou o espaço entre eles em 2 passos, segurando seu rosto com ambas as mãos, forçando-a a olhar em seus olhos. Você não é um ponto fraco. É a coisa mais importante que tenho. Mas isso complica tudo. O que vamos fazer? Ele soltou-a, começando a andar de um lado para o outro, mente claramente trabalhando. Precisamos descobrir quem está por trás disso. Franco, quero todos os nossos contatos procurando informação. Alguém contratou aquele mensageiro, alguém está pagando por vigilância. Descubra quem. E Marina? Alessandro parou de andar.
Marina precisa de proteção constante. Não sai da mansão sem 2 guardas no mínimo. Não sou prisioneira. Não, mas é um alvo. E não vou arriscar perder você porque subestimei uma ameaça. A discussão que seguiu foi tensa. Marina insistiu que não podia viver como prisioneira. Alessandro insistiu que não tinha escolha até descobrirem quem estava atrás deles. Foi Franco quem finalmente interveniu. Se posso dar uma opinião, talvez o senhor devesse considerar que manter Marina aqui pode fazê-la um alvo mais fácil. Se mudá-la, mantiver sua localização secreta, seria mais difícil para quem está planejando contra vocês. Alessandro considerou isso. Você está sugerindo que eu a afaste de mim? Temporariamente, só até resolvermos isso. Não. A palavra de Marina surpreendeu ambos os homens. Não vou me esconder. Não vou deixar alguém me usar como arma contra você. Se é isso que querem, se estão esperando que eu suma ou que você se distraia me protegendo, então fazemos exatamente o oposto. Ficamos juntos, públicos, mostramos que não temos medo. Marina, você não entende os riscos. Entendo perfeitamente. Mas não vou passar minha vida correndo. Já fiz isso. Já vivi com medo, trabalhando 3 empregos, escondendo de credores, sempre olhando por cima do ombro. Pensei que com você seria diferente. Pensei que finalmente poderia viver de verdade. Alessandro a estudou por um longo momento. Você é impossível, você sabe disso? Aprendi com o melhor. Um sorriso pequeno, relutante. Depois está bem. Mas minha maneira, com proteção total. Cada movimento planejado. Nada espontâneo até sabermos contra o que estamos lutando. Concordo. Os dias seguintes foram estranhos, tensos. Marina se movia pela mansão sempre consciente dos guardas nas sombras, dos olhos que a seguiam. Alessandro dobrou a segurança, instalou câmeras adicionais, e Franco coordenava uma rede de informantes tentando rastrear a origem das fotos. Mas nada surgia. Quem quer que estivesse por trás disso eram profissionais, fantasmas que sabiam cobrir seus rastros. Na 4ª noite, Marina estava deitada na cama de Alessandro, incapaz de dormir. Ele estava trabalhando tarde, reunião atrás de reunião, tentando preparar defesas contra um inimigo invisível. Ela olhava para o teto, mente girando quando ouviu um barulho suave na janela. Seu primeiro instinto foi chamar por segurança, mas algo a fez pausar. Levantou-se silenciosamente, aproximando-se da janela. Lá fora, no beiral, havia uma pomba, mas não era qualquer pomba. Amarrado em sua pata havia um pequeno cilindro. Com mãos trêmulas, Marina abriu a janela. A pomba entrou, pousando na mesinha de cabeceira, como se soubesse exatamente onde ir. Marina removeu o cilindro, desenroscou-o, encontrando uma nota enrolada dentro. A caligrafia era elegante, feminina. Se quer saber quem está caçando vocês, venha ao Café Babilônia amanhã ao meio-dia. Sozinha. Trazer segurança significa não obter respostas. Uma amiga que entende. Marina ficou olhando para a nota por um longo tempo. Era obviamente uma armadilha. Qualquer pessoa com meio cérebro veria isso. Mas também era a primeira pista real que haviam tido em dias. Ela deveria mostrar para Alessandro imediatamente. Deveria deixar que ele decidisse. Mas sabia o que ele diria. Não. Perigoso demais. Provavelmente uma armadilha. E estaria certo. Mas algo na nota ressoava com ela. Uma amiga que entende. Não uma ameaça, mas um convite. E se fosse real? E se fosse alguém tentando ajudar, mas que não poderia fazer isso publicamente? Marina guardou a nota na gaveta da mesinha. Amanhã decidiria. Amanhã veria se era corajosa ou tola o suficiente para arriscar. Quando Alessandro finalmente veio para a cama às 2 da manhã, ela fingiu estar dormindo, sentindo a culpa queimar em seu estômago. Mas junto com a culpa havia determinação. Estava cansada de ser protegida, de ser a vítima, de ser o ponto fraco. Queria ser a solução. A manhã chegou rápida demais. Marina acordou com Alessandro já vestido para o dia, conferindo e-mails no telefone. Bom dia, ele murmurou, curvando-se para beijá-la. Como dormiu? Bem. A mentira saiu facilmente demais. Você? Pouco. Franco encontrou algo interessante. Um dos mensageiros que trabalha no distrito financeiro viu algo. Vai se encontrar conosco para almoço para falar. Talvez finalmente tenhamos uma pista. Ótimo. Marina forçou entusiasmo em sua voz. Alessandro estudou seu rosto. Está bem? Parece tensa. Estou só cansada de esperar, de não fazer nada. Eu sei,
Mas hoje pode ser o dia que tudo muda. Fica aqui, descanse. Quando voltar, talvez tenhamos boas notícias. Ele beijou-a novamente, mais demorado dessa vez, e Marina memorou cada segundo apenas no caso de algo dar errado, apenas no caso de ser a última vez. Quando Alessandro saiu, Marina ficou deitada por exatos 5 minutos antes de se levantar. Tomou banho rápido, vestiu jeans e uma blusa simples, nada que chamasse atenção. Café Babilônia ficava no centro, a 40 minutos dali. Se saísse às 11, chegaria no horário certo. Bianca a encontrou na cozinha. Vai sair. Franco disse que você deveria ficar dentro hoje. Preciso fazer uma coisa. Bianca franziu a testa. Que coisa? É sobre Alessandro. É sobre nos manter seguros. Não posso explicar, mas confie em mim. Marina, o que está planejando? Sua irmã segurou seu braço. Isso tem a ver com aquele homem no jardim? Não posso falar sobre isso. Apenas, se alguém perguntar onde estou, diga que estou no quarto descansando. Promete? Marina, não gosto disso. Bianca, por favor, confie em mim. Apenas dessa vez. Sua irmã a estudou, e Marina viu o momento exato em que ela decidiu confiar. Está bem, mas se não voltar em 2 horas, vou contar tudo ao Alessandro. Justo. Marina abraçou a irmã rapidamente antes de sair pela porta dos fundos, aquela que os funcionários usavam. Havia um guarda ali, mas ela o conhecia, um homem mais velho chamado Paulo que sempre tinha sido gentil. Preciso sair rapidamente, ela disse. Buscar um presente. Surpresa para Alessandro. Senhorita Silva, Franco disse que você não deve sair sem escolta. Vou apenas até a loja na esquina, 5 minutos. O homem hesitou, claramente dividido entre ordens e a dificuldade de dizer não para ela. Por favor, Paulo. É realmente importante. 5 minutos. Não mais que isso ou meu pescoço está na linha, prometo. E assim, com um coração culpado mas determinado, Marina escorregou pelos portões e entrou na rua. Pegar um táxi foi fácil, e Marina se pegou agradecida pela sorte. O motorista era taciturno, não fazia perguntas, apenas dirigia enquanto ela observava a cidade passar pela janela. São Paulo estava viva ao meio-dia, pessoas correndo para almoços de negócios, vendedores ambulantes gritando suas mercadorias, o caos organizado de milhões de vidas se entrelaçando. Ela já havia vivido nesse caos invisível, apenas mais uma pessoa lutando para sobreviver. Agora estava dentro de uma bolha de proteção e riqueza, mas olhando para as ruas, parte dela sentia a falta da simplicidade daquela vida anterior. Parte dela se perguntava se valera a pena trocar uma prisão por outra. O Café Babilônia era um lugar pequeno em uma rua lateral, discreto. O tipo de lugar que você passaria sem notar. Marina pagou o táxi e entrou, olhos ajustando a luz mais fraca do interior. O café estava meio cheio. Algumas pessoas em laptops, um casal dividindo sobremesa, um homem idoso lendo jornal. E, no canto, uma mulher sentada sozinha, elegante, cabelos escuros presos em um coque perfeito, olhos que rastrearam Marina no momento em que ela entrou. Marina caminhou até a mesa, coração batendo rápido. Você me chamou aqui. A mulher gesticulou para a cadeira vazia. Sente-se. Marina Silva, eu presumo. Quem é você? Meu nome é Valentina Rossetti e estou prestes a te salvar a vida. Marina se sentou lentamente, todos os seus instintos gritando que isso era um erro, mas a curiosidade mais forte que o medo. Por que deveria acreditar em você? Valentina tomou um gole de seu expresso, estudando Marina com uma intensidade que a fazia sentir nua. Porque há 3 anos, eu estava exatamente onde você está agora, envolvida com um homem do mundo de Alessandro. Pensei que era amor. Pensei que podia navegar aquele mundo, ser forte o suficiente, esperta o suficiente. Estava errada. O que aconteceu? Eles me usaram para chegar até ele. Sequestraram-me, torturaram-me, fizeram dele assistir, enquanto decidia entre seu império e minha vida. Marina sentiu náusea subindo. E ele escolheu o quê? Valentina sorriu, mas não havia humor naquilo. Ele escolheu o império, como sempre fazem. Tive sorte de escapar viva, mas não ilesa. Ela puxou a gola de sua blusa, revelando uma cicatriz brutal atravessando sua garganta. Então você está aqui por vingança? Para me assustar? Estou aqui porque não quero ver outra mulher passar pelo que passei. As fotos, a vigilância, isso é só o começo, Marina. Quem está atrás de vocês não vai parar até terem o que querem. E o que querem? Alessandro Castellani fora do jogo, morto, preso ou destruído o suficiente para não importar mais.
E você é a alavanca perfeita. Marina sentiu o mundo inclinar levemente. Quem está fazendo isso? Valentina olhou ao redor antes de responder, voz baixa. Você ouviu falar dos Morelli? Marina balançou a cabeça. Família de Milão. Operações internacionais. Eles querem expandir para São Paulo há anos, mas Alessandro controla pontos-chave que eles precisam. Já tentaram comprar, já tentaram ameaçar, nada funcionou. Então agora vão tentar quebrar. E acham que você é a forma de fazer isso. Como você sabe disso tudo? Valentina se recostou na cadeira. Porque trabalho para eles agora. Depois do que aconteceu comigo, depois de perder tudo, não tinha escolha. Eles me ofereceram proteção, dinheiro, uma vida. Tudo o que precisava fazer era usar minha experiência para ajudá-los a entender como homens como Alessandro funcionam. Marina se levantou bruscamente. Então é uma armadilha. Você me trouxe aqui para eles. Sente-se. Valentina comandou voz cortante. Não sou sua inimiga, Marina. Se fosse, você já estaria morta. A porta desse café está sendo vigiada por 3 dos homens deles. Poderiam pegá-la na rua, fazê-la desaparecer antes que qualquer um soubesse. Mas não vou deixar isso acontecer. Por quê? Porque vejo em você o que eu era. Determinada, corajosa, estúpida o suficiente para achar que o amor conquista tudo. E quero te dar a escolha que não me deram. Marina se sentou lentamente. Que escolha? Valentina se inclinou para a frente. Saia. Agora. Esta noite. Tenho dinheiro para você, passaporte novo, conexões em outro país. Desapareça completamente e os Morelli não terão alavanca. Alessandro viverá, você viverá. Todos seguem em frente. E se eu não quiser desaparecer? Então nas próximas 48 horas eles vão te sequestrar. Vão te usar para torturar Alessandro psicologicamente até ele cometer um erro. E então matarão vocês dois. Simples assim. Marina sentiu lágrimas ardendo. Você está mentindo. Só quer me assustar. Estou te dando fatos. Valentina tirou um envelope de sua bolsa. Empurrou pela mesa. Aqui estão detalhes de conta bancária com R$500.000, número de um contato em Lisboa que vai te ajudar a recomeçar e uma foto. Abra. Com mãos trêmulas, Marina abriu o envelope. Lá dentro, junto com documentos, havia uma foto de Alessandro, mas não o Alessandro que ela conhecia. Esse Alessandro era mais jovem, talvez 25, e estava de pé ao lado de uma mulher bonita de cabelos loiros. Eles estavam sorrindo, seus braços ao redor dela. Quem é ela? Valentina respirou fundo. Daniela Monteiro. Alessandro foi casado uma vez, você sabia? Marina balançou a cabeça, gelada. Durou 3 anos. Ela era filha de um político. Ele era jovem e ambicioso. Por um tempo pareceu que ele poderia ter os dois, o império e uma vida normal. Mas então os inimigos dele descobriram sobre ela. O que aconteceu? Explodiram o carro dela. Mataram instantaneamente. Isso foi há 8 anos. Marina olhou para a foto, vendo a felicidade genuína no rosto de Alessandro, tão diferente do homem controlado que conhecera. Ele nunca me contou, porque ainda o assombra. Porque foi depois de Daniela que ele se tornou quem é agora, frio, calculista, mantendo todos à distância. Valentina pegou a foto de volta. Até você. E agora ele está cometendo o mesmo erro novamente, mas dessa vez com inimigos mais perigosos. Marina, eu vi o que fizeram comigo. Vi o que fizeram a outras. Não sobrevivi tudo aquilo para ficar quieta enquanto outra mulher caminha para o matadouro. Marina limpou as lágrimas que haviam escapado. E se eu disser a Alessandro sobre os Morelli? Se nos prepararmos, ele pode vencê-los? Talvez. Valentina concedeu. Alessandro é inteligente, poderoso, mas mesmo que vença, quantos outros virão depois? Este mundo dele, Marina, é uma guerra sem fim. Cada inimigo derrotado apenas abre espaço para um novo. Você quer viver assim? Olhando por cima do ombro para sempre? Não sei o que quero, então te deixo decidir. Valentina se levantou, colocando o envelope na frente de Marina. Guarde isso. Pense sobre o que disse. Tem até amanhã à noite. Depois disso, os Morelli vão agir e não haverá mais escolhas para fazer. E você? O que ganha com isso? Paz de espírito. Saber que salvei alguém mesmo sem conseguir me salvar. Valentina se inclinou, colocando uma mão no ombro de Marina. Seja mais forte que eu fui. Escolha você mesma. E então ela saiu, deixando Marina sozinha com um envelope cheio de futuro e uma cabeça cheia de dúvidas. Marina ficou sentada por mais 10 minutos, mente correndo. Tudo o que Valentina disse fazia sentido.
A lógica era implacável. Mas havia uma coisa que a mulher não entendia. Marina já havia escolhido, no momento em que decidiu ir ao encontro, no momento em que percebeu que preferia arriscar tudo a viver escondida. Guardou o envelope na bolsa e saiu do café, consciente de que se havia homens dos Morelli vigiando, agora a viram. Mas em vez de medo, sentiu clareza. Pegou outro táxi de volta para a mansão, ensaiando o que diria. Alessandro estaria furioso por ela ter saído sozinha, mas precisava saber sobre os Morelli, sobre o perigo real que enfrentavam. Precisava saber sobre Daniela. Quando chegou aos portões da mansão, era 12:30. Paulo, o guarda, pareceu aliviado. Senhorita Silva, graças a Deus. Franco está procurando por você. Diga que estou no escritório. Preciso falar com Alessandro quando ele voltar. Mas antes que pudesse entrar, viu um movimento incomum. Carros demais no estacionamento, pessoas correndo, e então Franco apareceu, rosto pálido. Onde você estava? Precisamos ir agora. O quê? Aconteceu algo? Alessandro. Franco agarrou seu braço, puxando-a em direção a um carro. Foi uma emboscada no encontro com o mensageiro. Levaram 3 tiros. O mundo de Marina desmoronou. 3 palavras e tudo se tornou irreal. Ele está vivo. Franco a empurrou para dentro do carro, entrando ao lado dela. Ele está vivo, mas foi mal. No hospital agora. Cirurgia de emergência. O motorista acelerou antes mesmo de Franco fechar a porta. Marina não conseguia respirar, não conseguia pensar. 3 tiros. Cirurgia. Alessandro podia estar morrendo e ela havia passado a manhã em um café enquanto ele sangrava. Deveria ter estado lá. Deveria ter insistido em ir. Deveria ter algo. Foi uma armadilha, Franco disse, voz tensa. O mensageiro era falso, enviado para trazer Alessandro para um local exposto. Atiradores em um prédio próximo. Ele levou 2 no peito, 1 no ombro. Se não tivesse virado no último segundo. Ele não terminou a frase, não precisou. Quem fez isso? Os mesmos que estão atrás de vocês, eu imagino. Mas não temos prova. Não temos nada exceto Alessandro na mesa de cirurgia. Marina apertou o envelope em sua bolsa. Tinha provas, tinha nomes, tinha tudo. E agora sabia que Valentina havia mentido sobre uma coisa. Os Morelli não esperariam 48 horas. Já haviam agido. O hospital privado era um dos melhores de São Paulo. Discreto, acostumado a lidar com pacientes que faziam perguntas inconvenientes. Franco a guiou através de corredores silenciosos até uma sala de espera privada onde meia dúzia de homens de Alessandro esperavam, todos armados, todos tensos. Bianca estava lá, rosto manchado de lágrimas. Ela correu para Marina, abraçando-a forte. Pensei que eles tivessem pego você também, quando Franco disse que você havia saído. Estou bem. Como ele está? Ainda em cirurgia. Já faz 3 horas. O médico disse que um dos projéteis raspou o coração. Se tivesse sido 1 centímetro para a esquerda. Bianca não conseguiu terminar, dissolvendo-se em soluços. Marina segurou a irmã, mas seus olhos encontraram Franco. Precisamos conversar. Agora. Ele acenou, levando-a para um corredor vazio. Marina contou tudo. O bilhete, Valentina, os Morelli, o envelope com dinheiro e documentos. A cada palavra, o rosto de Franco ficava mais sombrio. Você foi sozinha a um encontro com informações desconhecidas? Está louca? Temos informação agora. Sabemos quem está atrás de nós. Informação que quase custou sua vida também. Eles poderiam ter te pegado no café. Por que não pegaram? Valentina disse que não permitiria. Franco soltou uma risada amarga. E você acredita nela? Em uma mulher que trabalha para os Morelli, mas convenientemente te avisa sobre eles? Não soa como armadilha para você? Marina havia pensado nisso no táxi, cada palavra de Valentina sob escrutínio. Mas havia algo na dor da mulher, nas cicatrizes que carregava que parecia genuíno. Se ela quisesse me machucar, teve oportunidade perfeita. Ou quer que você leve informação de volta, faça exatamente o que está fazendo. Franco esfregou o rosto com as mãos. Com ou sem Valentina, sabemos que os Morelli estão envolvidos agora. A pergunta é o que fazemos com isso? Declaramos guerra? Enquanto Alessandro está na mesa de cirurgia, esperamos ele acordar. Ele toma as decisões estratégicas. E se ele não acordar? Marina sussurrou o medo que todos sentiam, mas ninguém dizia. Então eu tomo as decisões. E a primeira é te colocar em lockdown total até resolvermos isso. Não, Marina. Ela segurou o braço dele. Escute, Valentina me ofereceu uma saída.
R$ 500.000, nova identidade, vida em outro país. Disse que se eu desaparecesse, os Morelli não teriam alavanca, que Alessandro viveria. Você está considerando isso? Marina não sabia. Parte dela, a parte racional e aterrorizada, via a lógica. Desaparecer significava Alessandro tinha uma chance. Significava que o homem que ela amava, porque agora admitia para si mesma que era amor, poderia sobreviver. Mas outra parte, a parte que havia crescido lutando, que havia cuidado de uma irmã mais nova sozinha, que havia aprendido que fugir nunca resolvia problemas, essa parte se rebelava. Franco estava esperando uma resposta quando uma enfermeira apareceu na porta. A cirurgia terminou, ela anunciou. O Dr. Mendes quer falar com os familiares. Marina e Franco correram de volta para a sala de espera, onde todos se reuniram ao redor do médico, um homem de cabelos grisalhos com expressão cansada. Senhor Castellani sobreviveu à cirurgia, ele começou, e Marina sentiu seus joelhos fraquearem de alívio. Mas o dano foi extenso. Removemos 2 projéteis, o terceiro passou direto. Teve sorte de estar vivo. Reparamos uma artéria perfurada perto do coração e consertamos um pulmão colapsado. Quando ele vai acordar? Franco perguntou. Impossível dizer. Ele está em coma induzido por enquanto o corpo começa a curar. Pode ser dias, pode ser semanas. E quando acordar? Depende de quanto dano cerebral sofreu pela perda de sangue. Pode ser completamente ele mesmo, ou pode haver comprometimentos. Não saberemos até ele acordar. O médico olhou ao redor do grupo. Sugiro que apenas alguns de vocês fiquem. Ele precisa de silêncio e descanso. O resto pode voltar amanhã. Marina se ouviu falar. Vou ficar. Senhorita, o médico começou gentilmente. A família imediata, geralmente. Sou o mais próximo que ele tem de família. Ela disse com uma convicção que surpreendeu a si mesma. Vou ficar. Franco não argumentou. Apenas acenou. Vou deixar 2 guardas na porta. Ninguém entra exceto equipe médica verificada. E quando ele acordar, me ligue imediatamente. As próximas horas foram as mais longas da vida de Marina. Sentada ao lado da cama de Alessandro, observando máquinas respirarem por ele, monitores registrarem cada batimento cardíaco. Ele parecia menor assim, vulnerável, humano de uma forma que nunca aparecera antes. Todas as camadas de poder e controle arrancadas, deixando apenas um homem que quase morreu. Marina segurou sua mão, cuidadosa com os aquários, e deixou as lágrimas finalmente caírem. Desculpa, ela sussurrou. Desculpa por não ter contado onde estava indo. Desculpa por não estar lá quando precisou. Desculpa por ser seu ponto fraco. As máquinas continuaram seus bips regulares, indiferentes. Bianca trouxe café às 8, se sentando do outro lado da cama. Você deveria comer algo, não tenho fome. Marina, ficar doente não vai ajudá-lo. Sua irmã pressionou um sanduíche em sua mão. Apenas coma. Você vai precisar de força. Marina mordeu o sanduíche sem sentir o gosto, engolindo mecanicamente. Bianca a observava com aquela expressão que dizia que queria falar, mas não sabia como começar. Finalmente. O quê? Estou preocupada com você. Com o que vai fazer? Ainda não sei. As palavras de Valentina continuavam ecoando. Desapareça. Salve vocês 2. Era tão simples, tão lógico, mas olhando para Alessandro inconsciente, pensando em acordar em outro país, sem nunca saber se ele havia sobrevivido, se havia acordado, se havia perguntado por ela, Marina sabia que não conseguiria. Bianca segurou sua mão livre. O que quer que decida, estarei com você. Sempre estive, sempre estarei. Mas Marina precisa ser honesta consigo mesma sobre o que quer. Quer uma vida com ele, mesmo sabendo o que isso significa, mesmo sabendo que momentos como esses vão acontecer de novo. Marina olhou para o rosto de Alessandro, memorizado cada linha, cada curva. Quando penso em ir embora, quando penso em desaparecer, sinto como se estivesse traindo algo essencial em mim mesma. Não é só sobre ele, Bianca. É sobre quem descobri que sou quando estou com ele. Alguém forte, alguém que importa, alguém que vale a pena proteger. Como posso abandonar isso, mesmo se custar sua vida, mesmo se custar a vida dele? Isso parou Marina, porque era a verdade mais dura. Ficando, não estava apenas arriscando a si mesma, estava arriscando Alessandro também. Mas fugindo, ela o condenava a uma vida sozinha, a voltar para o homem fechado que foi após perder Daniela. Não havia resposta certa, apenas escolhas impossíveis. A noite se arrastou. Bianca eventualmente foi para casa,
Franco trocou os guardas, enfermeiras vieram e foram. Marina permaneceu, mão de Alessandro na sua, conversando com ele baixinho sobre nada e tudo. Contou sobre a infância delas, sobre a mãe que perderam, sobre o medo constante de nunca ser suficiente. Contou sobre o dia em que o viu pela primeira vez, como ele havia sido apenas mais um empregador rico, mas havia algo em seus olhos que a fez querer olhar 2 vezes. Contou sobre se apaixonar por ele, lenta e inevitavelmente, como uma maré subindo. E então, quando o relógio marcou 3 da manhã e o hospital estava em seu silêncio mais profundo, Marina contou o que não havia planejado. Alessandro, ela sussurrou, preciso te contar algo. Hoje de manhã, encontrei com uma mulher chamada Valentina. Ela me ofereceu uma saída. Dinheiro, nova vida, segurança. Tudo o que precisava fazer era desaparecer de sua vida. E por um momento muito real, considerei. Não porque não te amo. Amo. Descobri que te amo de uma forma que não sabia ser possível, mas porque tenho tanto medo de ser a razão que você morre. Ela limpou as lágrimas. Valentina me contou sobre Daniela, sobre como perdê-la te mudou, e tenho tanto medo de que esteja cometendo o mesmo erro, que seu coração seja grande demais para este mundo que habita. Mas também sei algo que ela não entendeu. Amor não é fraqueza, Alessandro. É a coisa mais forte que temos. E se vamos lutar, se vamos sobreviver a isso, então lutamos juntos. Não vou fugir, não vou te deixar acordar sozinho. Não vou ser mais uma pessoa que você perde. Como que respondendo, os dedos de Alessandro se contraíram levemente. Apenas um tremor, tão pequeno que Marina pensou ter imaginado, mas então aconteceu de novo. Seu coração disparou. Alessandro, pode me ouvir? Os monitores permaneceram estáveis. Não havia mais movimento. Mas Marina jurou que havia sentido algo. Uma conexão, uma resposta. Apertou sua mão mais forte. Volte para mim, sussurrou. Temos muito ainda para viver. Amanhã trouxe Franco com notícias. Os Morelli mandaram mensagem, ele disse, entrando no quarto hospitalar. Querem reunião, hoje à noite. Diz que se não formos, vão assumir que estamos mostrando fraqueza. Marina se levantou da cadeira onde havia passado a noite. Você não pode ir. É claramente uma armadilha. Não tenho escolha. Se não aparecermos, eles vão interpretar como sinal de que Alessandro está morto ou moribundo. Vão avançar sobre nossos territórios antes que possamos nos reorganizar. Então, vamos com todo o músculo que temos. Mostrar força. Franco balançou a cabeça. Eles especificaram. Pequena delegação. 3 pessoas no máximo. Querem conversa civilizada. Civilizada. O homem que emprega pessoas que atiraram em Alessandro quer conversa civilizada. A ironia não passou despercebida. Marina tomou uma decisão. Vou com você. Franco a olhou como se ela tivesse enlouquecido. Absolutamente não. Pense sobre isso. Marina se virou para encará-lo. Eles esperavam me usar como alavanca, certo? Como ponto fraco. Então vamos virar isso contra eles. Apareço na reunião, mostro que não tenho medo, que não vou me esconder, tira o poder deles. Ou te coloca diretamente nas mãos deles. Você viu o que fizeram com Alessandro. Eu vi. E por isso sei que não podemos mostrar medo. Franco, você disse que Alessandro sempre ensinava sobre psicologia, sobre percepção. Então qual mensagem mandamos se eu me escondo? Que eles estão certos, que sou fraqueza. Franco estava claramente dividido. Deixe-me falar com os outros, ver o que pensam. Mas Marina, se fizermos isso, você segue cada ordem que dou. Exatamente como digo. Qualquer sinal de problema você corre. Entendido? Entendido. O dia passou em preparação. Franco montou estratégia com o círculo interno de Alessandro, todos ecoando a preocupação de Marina ir, mas eventualmente concordando com sua lógica. Ela representaria força, mostraria que o lado de Alessandro não estava abalado. Bianca tentou argumentar, mas Marina foi inflexível. Preciso fazer isso, preciso mostrar que não sou vítima. Sua irmã finalmente cedeu, ajudando-a a escolher roupa. Nada muito provocativo, mas também nada que sugerisse medo. Elas se decidiram por calças pretas, blusa branca de seda, blazer escuro, profissional, confiante. Às 5 da tarde, Marina olhou para Alessandro uma última vez. Ele ainda não havia acordado, mas os médicos diziam que os sinais eram encorajadores. O corpo estava curando, o cérebro respondendo. Era questão de tempo. Volto logo, ela prometeu, beijando sua testa. E quando voltar, você vai acordar e vamos terminar isso juntos.
A reunião era em um restaurante em Vila Madalena, território neutro. Franco dirigiu com Marina no banco de trás, outro guarda ao lado dela. Ninguém falava, tensão preenchendo o carro como algo físico. Quando chegaram, o restaurante parecia normal. Alguns clientes jantando, nada indicando que uma reunião entre criminosos estava prestes a acontecer. Mas Marina viu os homens nas sombras, os olhares atentos, a forma como certas mesas estavam estrategicamente vazias. O dono os guiou para uma sala privada nos fundos. Lá, sentados ao redor de uma mesa longa, estavam 5 homens. Marina os estudou tentando determinar qual era o líder. O homem à cabeceira era mais velho, 60 e poucos, cabelos prateados, terno impecável. Tinha um ar de autoridade que não precisava ser declarado. Franco, ele disse com sotaque italiano. E você trouxe a senhorita Silva. Que interessante. Senhor Morelli, eu presumo. Marina manteve sua voz firme. Luca Morelli, sim. O homem gesticulou para cadeiras vazias. Por favor, sentem-se. Temos muito a discutir. Eles se sentaram, Franco posicionando-se entre Marina e os Morelli. Não esperávamos que a senhorita Silva viesse. Luca continuou, olhos estudando-a com interesse. Mostra coragem. Ou tolice. Às vezes são a mesma coisa, Marina respondeu. Luca riu, um som genuíno. Vejo por que Alessandro se interessou por você. Tem fogo. Pena que vá ser desperdiçado. Como assim? Franco estava tenso ao lado dela, pronto para agir. Luca se recostou, dedos entrelaçados. Vamos ser honestos uns com os outros. Alessandro Castellani está em coma hospitalar. Seu império está sem liderança. Seus territórios estão vulneráveis. Esta é a oportunidade perfeita para, digamos, reorganizar as coisas. Franco se inclinou para a frente. Alessandro vai acordar. E quando acordar vai lembrar exatamente quem o colocou naquele hospital. Ah, mas há a questão. Luca sorriu. Vai acordar? Médicos são tão imprevisíveis. E mesmo que acorde, será o mesmo homem? Trauma cerebral pode mudar uma pessoa. Marina sentiu raiva queimando. Você atirou nele. Armou uma emboscada covarde porque não poderia vencê-lo em confronto direto. Luca a estudou. Apaixonada. Admirável. Mas, senhorita Silva, no nosso mundo não há confrontos justos. Há apenas vencedores e perdedores. Alessandro venceu por anos. Agora é nossa vez. Então por que essa reunião? Marina desafiou. Por que não apenas avançar se somos tão fracos? Porque, Luca disse cuidadosamente, preferimos transição pacífica. Evitar banho de sangue desnecessário. Então ofereço isso. Garantem que Alessandro se aposenta, sai do jogo, vive seus últimos anos em paz. Em troca, assumimos seus territórios sem resistência. Todos vivem. Franco soltou uma risada amarga. Você acha que vamos apenas entregar tudo que Alessandro construiu? Acha que não lutaremos? Podem lutar. Luca concordou. E perderão. Já temos metade de seus tenentes oferecendo mudar de lado. Já controlamos seus pontos de acesso no porto. A guerra já está ganha. Estou apenas oferecendo poupar vidas no processo. Marina sentiu como se estivesse em um tabuleiro de cheque gigante, movimentos sendo feitos que ela não entendia completamente. Ela olhou para Franco, viu a luta em seu rosto. Ele sabia que Luca poderia estar falando a verdade. Tenentes poderiam estar prontos para trair com Alessandro vulnerável. E se você estiver mentindo? Marina perguntou. Sobre os tenentes, sobre o controle? Então descubram. Luca gesticulou. Voltem para sua mansão. Verifiquem sua lealdade. Mas cada hora que gastam fazendo isso, nós consolidamos mais poder. Tic-tac. Franco se levantou. Precisamos discutir isso em particular. Claro. Luca gesticulou para a porta. Mas não demorem. Oferta expira à meia-noite. Depois disso, tomamos o que queremos com força. No corredor, Franco encostou-se na parede, respirando pesado. Ele pode estar certo. Se metade dos caras mudaram de lado, se ele tem o porto, talvez não possamos vencer isso. Não sem Alessandro. Então, o que fazemos? Marina perguntou. Franco a olhou. Honestamente, não sei. Sou bom em seguir ordens, em proteger, em lutar. Mas decisões estratégicas em nível macro? Isso era Alessandro. Marina pensou em Alessandro inconsciente. Pensou em tudo que ele havia construído. Pensou no homem que a fizera sentir vista pela primeira vez. Não podemos apenas entregar tudo. Não é quem ele é, não é quem somos. Então lutamos mesmo sabendo que podemos perder? Marina respirou fundo. Voltamos.
Verificamos as lealdades, vemos o que realmente temos, e então decidimos. Mas não tomamos decisão baseado em medo ou ameaças deles. Franco estudou-a por um longo momento. Você sabe que se lutarmos e perdermos, todos morremos, certo? Você, eu, Bianca, todos que ficarem leais. Marina engoliu o medo. Eu sei. Eles voltaram para a sala. Luca levantou uma sobrancelha. Então? Nossa resposta, Franco disse, é que precisamos verificar certas alegações que fez. Quando tivermos informação completa, te damos resposta antes da meia-noite. Justo. Luca concordou. Mas, senhorita Silva, posso dar um conselho? Marina acenou rigidamente. Homens como Alessandro, eles são meteoros. Brilham forte, queimam rápido e deixam destroços quando caem. Você ainda tem chance de sair dessa ilesa. Aceite o dinheiro que Valentina ofereceu. Desapareça. Viva uma vida longa e feliz longe de tudo isso. Como sabe sobre isso? Os olhos de Luca brilharam. Senhorita Silva, Valentina trabalha para mim. Cada palavra que disse a você, cada oferta, foi cuidadosamente calibrada. Mas a oferta é genuína. Pode sair. Agora. E Marina percebeu. Tudo havia sido manipulação. Cada parte. Valentina, as fotos, o encontro no café. Eles estavam testando-a, vendo se ela seria fraqueza ou força, se fugiria ou ficaria. E agora, olhando para Luca Morelli, Marina tomou sua decisão. Obrigada pela oferta, ela disse calmamente. Mas declino. Vou ficar com Alessandro, independente do que aconteça. Lamentável. Luca suspirou, mas esperado. Valentina disse que você era mais parecida com Daniela do que seria bom para você. Você conhecia Daniela? O nome explodiu de Marina antes de poder se conter. Luca sorriu, triste. Conhecia. Moça adorável. Pena sobre o acidente. Embora acidente seja palavra generosa para assassinato planejado, suponho. Marina sentiu o chão cair de sob seus pés. Você matou Daniela? Não pessoalmente. Mas dei a ordem, sim. Era necessário na época. Alessandro estava ficando poderoso demais. Muito ambicioso. Precisávamos lembrá-lo de sua mortalidade. Franco estava de pé, mão na arma. Você está admitindo o assassinato? Na frente de testemunhas? Luca riu. Por favor, você acha que alguém fora desta sala vai acreditar na palavra de vocês contra a minha? Valentina negará tudo. Não há provas. E mesmo que houvesse, estamos além do alcance da lei, Franco. Você sabe disso. Marina sentiu uma clareza fria descendo sobre ela. Todo esse tempo, toda a dor que Alessandro carregava, a razão pela qual havia se fechado para o mundo, foi por causa deste homem. E agora, Luca queria fazer o mesmo de novo, quebrar Alessandro através dela. Meia-noite, Marina disse, surpreendendo ambos os homens. Terá nossa resposta à meia-noite. Eles saíram antes que Luca pudesse responder, Marina movendo-se em direção à saída com propósito. Franco a alcançou no carro. Você percebe o que acabamos de fazer? Confrontamos o homem que matou Daniela, o homem que tentou matar Alessandro, e basicamente declaramos guerra. Eu sei, mas não vamos nos curvar a ele, Franco. Não vamos entregar tudo sem lutar. Você tem plano? Marina olhou pela janela para a cidade passando. Tenho o começo de um, mas vai precisar de coragem de todos, e Alessandro precisa acordar, porque sem ele, não sei se conseguimos vencer isso. De volta à mansão, Franco convocou reunião emergencial. Todos os tenentes leais, todos os homens de confiança, se reuniram na sala de jantar grande. Marina contou tudo, Luca, as ameaças, a admissão sobre Daniela. Quando terminou, houve murmúrio. Alguns dos homens pareciam assustados, outros furiosos. Um deles, um homem chamado Miguel, se levantou. Com todo respeito, senhorita Silva, Alessandro está inconsciente. Não temos liderança. Talvez devêssemos considerar o acordo de Luca. É melhor viver lutando por orgulho e morrer por isso. Covarde, outro homem cuspiu. Ricardo, o namorado de Bianca. Alessandro nos tirou das ruas, nos deu propósito, lealdade. E você quer vender isso no primeiro sinal de problema? Não é primeiro sinal, Miguel argumentou. É um aviso claro de que estamos superados. Luca tem razão sobre controlar o porto, verificou. E tenho ouvido rumores de outros considerando mudar de lado. A discussão escalou, vozes subindo. Marina observou vendo a organização de Alessandro se fraturar em tempo real. Franco tentou restaurar ordem, mas estava perdendo o controle. Então Marina se levantou, batendo as mãos na mesa.
Silêncio caiu. Escutem, ela disse, e todos os olhos viraram para ela. Sei que não sou parte do seu mundo, que sou nova nisso, mas aprendi algo com Alessandro. Aprendi que poder não vem de medo ou de ter mais armas ou mais homens. Vem de lealdade, de acreditar em algo além de si mesmo. Ela olhou ao redor da sala. Vocês vieram até Alessandro porque ele ofereceu algo, não apenas dinheiro, mas propósito, proteção, uma família. Luca oferece o quê? Um salário enquanto continuam sendo úteis e então descartamento quando não forem. Vocês querem viver assim? Miguel falou. Bonitas palavras, mas palavras não param balas. Você tem razão. Marina concordou. Mas estratégia sim, e surpreendê-lo sim. Luca espera que sejamos desorganizados, assustados, fracos. Então não somos. Somos unidos, preparados. E quando Alessandro acordar, porque ele vai acordar, teremos mantido seu império intacto para ele retornar. E se ele não acordar? Miguel pressionou. Então eu lidero. As palavras saíram antes de Marina realmente pensar nelas, mas uma vez ditas, não as retirou. Franco a olhou com surpresa, mas também com algo como respeito. Você? Liderar? Não tem experiência, não conhece as operações. Não, mas tenho lealdade. Tenho Alessandro como motivação. E tenho todos vocês, se escolherem ficar. Marina se virou para Miguel. Não vou forçar ninguém. Se quer ir aceitar a oferta de Luca, vá. Mas vá agora. Porque depois de meia-noite, quando declararmos nossa posição, qualquer um que não estiver conosco está contra nós. Miguel a estudou. Depois olhou ao redor para os outros homens. Lentamente, ele se sentou. Fico. Por enquanto. Mas se Alessandro morrer, se essa guerra for mal, reservo-me o direito de reconsiderar. Justo. Marina acenou. Alguém mais? Ninguém se moveu. Então estamos unidos. Agora, Franco, preciso que organize nossas defesas. Todos os pontos de acesso, dobrar guardas. Miguel, você disse que Luca controla o porto? Contate nossos aliados lá, veja quem ainda é leal. Ricardo, quero você coordenando comunicação. Todo mundo precisa saber que não estamos recuando. E Marina? Franco perguntou. O que vai fazer? Vou ao hospital. Alessandro precisa ouvir minha voz, precisa saber que estamos lutando. E preciso que acorde, Franco, porque por mais que eu tente projetar confiança, estamos pendurados por um fio aqui. Franco acenou. Vou mandar 2 guardas com você. E Marina, você surpreendeu a todos hoje. Alessandro ficaria orgulhoso. As palavras aqueceram algo nela, mas também trouxeram peso. Estava assumindo decisões que podiam custar vidas, assumindo papel que nunca pediu. Mas olhando para os homens reunidos, vendo a determinação nascendo onde antes havia medo, soube que havia feito a escolha certa. No hospital, Marina dispensou os guardas pedindo privacidade. Entrou no quarto de Alessandro, encontrando-o como havia deixado conectado a máquinas, inconsciente, mas vivo. Sentou-se ao lado dele, segurando sua mão. Então Marina começou baixinho. Tive um dia interessante. Encontrei os homens que atiraram em você. Declarei basicamente guerra. Assumi liderança de sua organização criminal. Você sabe, coisas normais de terça-feira. Ela soltou uma risada que era meio soluço. Alessandro, eu preciso que você acorde. Preciso de você aqui, me dizendo se estou fazendo tudo errado, me guiando. Não sei como liderar criminosos. Não sei como vencer uma guerra contra os Morelli. Mas sei que não vou desistir. Não vou deixar Luca destruir tudo que construiu. Ela se inclinou mais perto. E tem outra coisa. Descobri sobre Daniela, sobre quem realmente a matou. Foi Luca Morelli, Alessandro. Ele admitiu na minha frente. Toda essa dor que carregou, toda a culpa, foi orquestrada por ele. E agora ele quer fazer o mesmo comigo, me usar para te quebrar. Mas não vou deixar. Desta vez nós vencemos. Marina beijou sua testa, depois seus lábios, ignorando as máquinas, ignorando tudo, exceto o homem que amava. Volte para mim, ela sussurrou. Por favor, temos uma guerra para vencer juntos. E então, milagrosamente, seus olhos se abriram. Foi lento, tremulante, como alguém acordando de um sonho muito longo. Mas Alessandro olhou para ela, focando, reconhecendo, e uma palavra saiu rouca de seus lábios. Marina. Ela soltou um grito, metade riso, metade choro. Você está acordado. Oh Deus, você está acordado. Alessandro tentou se sentar, mas ela o empurrou gentilmente de volta. Não se mova, você ainda está se recuperando. O que? Ele tossiu, a voz áspera.
O que aconteceu? Você levou 3 tiros. Foi há 3 dias. Esteve em coma. Os médicos não sabiam quando acordaria. Alessandro processou isso. Morelli? Sim, foi emboscada deles. Mas Alessandro a mais. Ela contou tudo rapidamente. Valentina, a oferta, a reunião, a admissão de Luca sobre Daniela. A cada palavra, via Alessandro ficando mais alerta, a mente afiada começando a trabalhar mesmo através da neblina de medicação e trauma. Você assumiu minha organização, ele disse quando ela terminou, e havia algo como admiração em sua voz. Declarou guerra aos Morelli. Alguém precisava. Você estava ocupado sendo baleado. Uma sombra de sorriso. Isso é, ele pausou buscando palavra, incrivelmente estúpido e corajoso. Provavelmente vai nos matar a ambos. Provavelmente, Marina concordou. Mas não vou deixar Luca vencer. Não depois do que fez a Daniela, a você, a nós. Alessandro puxou-a para mais perto com força surpreendente. Te amo, ele disse. Palavras cruas, nuas. Percebo que nunca disse isso. Deveria ter dito. Antes de ser baleado, antes de tudo. Te amo, Marina Silva. E é a coisa mais aterrorizante e maravilhosa que já senti. Lágrimas corriam pelo rosto dela. Eu também te amo e vamos sair disso juntos. Como? Ele perguntou. Luca tem vantagem em tudo, homens, território, tempo. Como lutamos contra isso? Marina sorriu, um plano formando, fazendo o que ele não espera. Não recuando, não escondendo, mas atacando. Atacando? Alessandro franziu a testa. Você tem plano específico ou está improvisando? Um pouco dos dois. Ela explicou o pensamento que havia tido no caminho ao hospital. Luca espera que sejamos reativos, que nos defendamos enquanto ele avança. Mas e se viramos isso? E se formos atrás dele primeiro, cortamos suas linhas de suprimento, expõemos suas operações, fazemos dele o reativo? Alessandro a estudou. É arriscado, muito arriscado. Exige perfeita coordenação e timing, e eu ainda estou em cama de hospital. Então melhoramos. Marina se levantou. Vou chamar seu médico, dizer que você acordou. Mas Alessandro, preciso saber. Está comigo nisso? Com lutar em vez de recuar? Alessandro não hesitou. Sempre. Mas Marina, entenda. Se fizermos isso, se realmente declararmos guerra total, não há volta. Ganhamos ou perdemos tudo. Sem meio termo. Eu sei. Então, vamos ganhar. As próximas horas foram turbilhão. O médico veio, verificou Alessandro, declarou-se chocado com sua recuperação, mas cautelosamente otimista. Ele ainda estava crítico, ainda precisava de tempo, mas estava consciente e lúcido. Franco chegou, quase chorando de alívio ao ver Alessandro acordado. Os 2 homens conferenciaram rapidamente, vozes baixas, mas urgentes. Marina observou-os trabalhar, vendo a dinâmica que haviam construído ao longo de anos. Confiança completa, compreensão tácita. Quando terminaram, Alessandro acenou para ela. Marina, senta. Vamos fazer isso, mas do jeito certo. Primeiro, Franco vai reunir todos os leais, verificar cada tenente, cada soldado. Qualquer um com lealdade questionável é removido agora. Removido significa? Marina perguntou. Enviado para longe com pagamento generoso e instruções claras de que se voltarem, morrem. Franco acenou. Feito. Vai estreitar nossos números, mas solidifica a lealdade. Segundo, Alessandro continuou. Atacamos em 3 frentes simultaneamente. Franco, você lidera assalto às operações de Porto de Luca. Miguel, dê a ele redenção. Lidera a equipe para cortar linhas de suprimento terrestres. Ricardo ataca centro de comunicação deles. E você, Marina perguntou. Alessandro sorriu. Era o sorriso de predador. Eu faço o que faço melhor. Jogo psicológico. Vou ligar para Luca, dizer que estou acordado, que sei tudo e que ele tem até o amanhecer para deixar São Paulo voluntariamente, ou vamos removê-lo com força. Ele nunca vai concordar. Não espero que concorde, mas vai fazê-lo reorganizar defesas, focar onde acha que vou atacar. E enquanto está olhando na direção errada, batemos de verdade. É brilhante, Marina murmurou. É arriscado, Franco corrigiu. Se qualquer parte falhar, Luca responde em força. Mas é nossa melhor chance. Alessandro olhou para Marina. Preciso que fique aqui, segura. Desta vez realmente segura, não no meio da batalha. Absolutamente não. Marina cruzou os braços. Não vou ficar afastada enquanto todos arriscam suas vidas. Estarei lá, ajudando onde for necessário. Marina tomou minha decisão. Alessandro,
Você me ensinou que poder vem de estar disposto a lutar pelo que acredita. Então vou lutar. Franco tossi desconfortavelmente. Se posso sugerir, talvez Marina pudesse coordenar da base, dirigir comunicações, ser ponto central de contato, mantém-na envolvida, mas relativamente segura. Alessandro considerou. Aceitaria isso? Marina não gostou, mas via a lógica. Combinado. Mas quero atualizações constantes. E se qualquer um de vocês precisar de backup, juro que vou pessoalmente. Esperamos nada menos. Franco sorriu. Alessandro olhou para o relógio, já passava das 10. 2 horas até meia-noite. 2 horas para preparar. Franco, inicie mobilização. Silenciosamente, discretamente. Não quero que Lucas saiba que estamos nos movendo até ser tarde demais. Franco saiu, telefone já na mão, fazendo ligações. Alessandro e Marina ficaram sozinhos. Ela sentou na beirada da cama, estudando seu rosto. Você deveria estar descansando. Descansarei quando isso terminar. Ele puxou-a para baixo, beijando-a profundamente apesar da dor. Marina, não importa o que aconteça esta noite. Quero que saiba algo. Você mudou tudo para mim. Fez-me sentir vivo de novo. Fez-me querer ser mais que apenas sobrevivente. E se algo der errado? Não vai dar. Mas se der, ele insistiu, quero que prometa algo. Que você vai. Não vou prometer fugir se você morrer. Marina o interrompeu. Não vou fazer isso. Fomos honestos um com o outro desde o começo, certo? Então deixe-me ser honesta. Se você morrer esta noite, não vou fugir e viver alguma vida segura em outro lugar. Vou terminar isso. Vou garantir que Luca Morelli pague por tudo que fez. E então, talvez então, vou ver se consigo viver com os fantasmas. Alessandro a estudou e Marina viu o momento em que ele entendeu. Ela não era Daniela, não era alguém para ser protegida e escondida. Era lutadora, sobrevivente, alguém que não curvaria sob o peso deste mundo. Somos pares, ele disse suavemente. Iguais. Estávamos sempre destinados a queimar juntos. Preferível a viver separados. Eles ficaram assim, testa contra testa, até Franco voltar. Tudo em movimento, ele relatou. Equipamentos distribuídos, posições sendo assumidas. Miguel está pronto, Ricardo também, esperando apenas sua ordem. Alessandro olhou para Marina uma última vez. Pronta? Pronta. Então começamos. Alessandro pegou seu telefone, discou o número que claramente sabia de memória. Colocou no viva voz para todos ouvirem. Após 3 toques, Luca atendeu. Alessandro, voz fingindo surpresa. Ouvi que estava ainda dormindo. Você ouviu errado. Estou muito acordado. E muito consciente de todas suas mentiras e manipulações. Ah, finalmente está atualizado. Bom, torna conversas futuras mais honestas. Não haverá conversas futuras. Alessandro, voz fria como gelo. Está recebendo uma chance, Luca. Uma única oportunidade. Deixe São Paulo até o amanhecer. Vá embora e nunca volte. Faça isso e vive. Recuse e te destruo. Luca riu. Grandes palavras de um homem em cama de hospital. Alessandro, você está fraco. Sua organização está fraturada. Não está em posição de ameaçar ninguém. Então teste-me. Veja o que acontece. Houve pausa. Quando Luca falou novamente, humor havia ido. Está fazendo erro. Já cometi meus erros. Confiar que você pararia. Pensar que negociação era possível. Mas agora vejo claramente. Você matou Daniela. Destruiu minha vida. E agora tenta fazer o mesmo com Marina. Não vou permitir. Valentina te contou isso? Interessante. Ela estava suposta a fazê-la fugir, não solidificar sua lealdade. Traição é difícil de encontrar nestes dias. Luca, tem até o amanhecer. 5 horas. Use-as sabiamente. Alessandro desligou antes de Luca responder. Franco assoviou baixo. Isso vai pressioná-lo, esse é o ponto. Enquanto está decidindo como responder, batemos. Franco conferiu o relógio. 10h30. Equipes em posição às 11. Ataque simultâneo à meia-noite. Alessandro acenou. Marina precisa ir para a mansão. Vai coordenar de lá. Mas... Ele segurou sua mão. Por favor, preciso saber que está relativamente segura. Não posso lutar efetivamente se estou constantemente preocupado com você. Marina quis argumentar, mas via o medo genuíno em seus olhos. Combinado. Mas você tem link de vídeo aberto. Quero ver seu rosto. Saber que está bem. Franco pode arranjar isso. Alessandro olhou para seu segundo em comando. Pode? Franco acenou. Vamos configurar comunicação completa. Você vai ver e ouvir tudo.
Então vão, ele instruiu. Deixem-me vestir e vamos terminar isso. Na mansão, Marina encontrou Bianca esperando, ansiosa. O que está acontecendo? Ouvi todos se movendo, armas sendo distribuídas. Marina contou rapidamente. Bianca ficou pálida. Marina, isso é guerra real. Pessoas vão morrer. Eu sei, mas não temos escolha. É lutar ou perder tudo. E você está bem com isso? Com sangue nas suas mãos? Marina pausou. Não, nunca vou estar bem com isso. Mas estou menos bem com Luca Morelli destruindo Alessandro, destruindo tudo o que construiu. Às vezes, Bianca, não há escolhas boas, apenas menos ruins. Bianca abraçou-a forte. Então seja cuidadosa. E quando isso terminar, quando toda a violência acabar, promete-me que vai encontrar forma de viver com isso. Vou tentar. No escritório, Franco havia montado centro de comando improvisado. Múltiplas telas mostravam feed de diferentes equipes. Marina viu Alessandro em uma, ainda no hospital, mas agora vestido, movendo-se com cuidado, mas determinado. Alessandro, ela falou através do microfone. Pode me ouvir? Alto e claro. Ele sorriu para a câmera. Como está aí? Aterrorizada, mas pronta. Ele riu suavemente. Seria estranho se não estivesse aterrorizada. Mas você é mais forte que o medo, Marina. Sempre foi. Franco apareceu na tela de Alessandro. 11 horas. Equipes relatando prontas. Miguel em posição no porto. Ricardo pronto no centro de comunicação. Seus homens prontos para você, esperando apenas ordem. Alessandro tomou respiração profunda e Marina viu a transformação. Dor escondida, vulnerabilidade mascarada, líder emergindo. Então vamos. Dê a ordem, Franco. Vá, vá, vá. As telas explodiram em ação. Marina observou fascinada e horrorizada enquanto equipes se moviam. Miguel e seus homens assaltando armazéns no porto, enfrentando resistência, mas avançando. Ricardo cortando cabos, destruindo equipamento, incapacitando comunicações de Luca. E no hospital, Alessandro coordenava tudo, sua voz calma e autoritária através de rádios, ajustando estratégia em tempo real. Houve tiroteio na tela de Miguel. Marina prendeu respiração vendo homens caindo, sem saber de que lado. O áudio era caótico, gritos, tiros, ordens sendo gritadas. Alessandro! Marina gritou. Miguel está enfrentando resistência pesada. Eu vejo. Alessandro estava focado. Miguel, recue para a posição 2. Vai ter cobertura melhor. Repito, posição 2. Miguel confirmou sua equipe recuando estrategicamente. Momento depois, explosão na tela quando algo detonou no armazém. Jesus! Marina sussurrou. Isso fomos nós. Luca! Alessandro disse com satisfação sombria. Destruindo própria mercadoria em vez de deixar cair em nossas mãos. Significa que está desesperado. Tela de Ricardo mostrou sucesso. Centro de comunicação de Luca escuro. Equipamento destruído. Ricardo relatando mínimas baixas de nosso lado. Uma frente segura. Mas então nova tela acendeu. Franco, voz tensa. Temos problema. Luca mandou reforços para o porto. Muitos reforços. Miguel vai ser superado em minutos. Alessandro praguejou. Puxe Miguel para fora. Não vale perder homens por um armazém. Mas enquanto ordem era dada, algo mudou na tela. Movimento de diferentes ângulos. E então Marina viu polícia. Carros de polícia chegando ao porto. Luzes piscando. O que? Franco começou. Mas Alessandro estava sorrindo. Ligação anônima sobre atividade criminal no porto. Feita há 15 minutos. Tempo para chegar exatamente agora. Marina olhou para ele através da tela. Você planejou isso. Luca tem polícia no bolso, mas não toda a polícia. E mesmo os corruptos não podem ignorar chamado aberto sobre tiroteio em armazém do porto. Agora a polícia limpa vai investigar, encontrar operações de Luca, e ele vai ter problemas dos dois lados. Foi brilhante. Manipulação em múltiplos níveis. Usar a lei contra alguém que pensava estar acima dela. Na tela, tanto as forças de Miguel quanto reforços de Luca estavam recuando da polícia. Standoff forçado. Miguel, Alessandro comandou. Deixe polícia fazer seu trabalho. Retirar-se completamente. Missão cumprida. E realmente foi. Mesmo sem capturar o armazém, haviam forçado Luca a queimar própria mercadoria, atrair a atenção da polícia e revelar extensão de suas operações. Dano significativo. Ricardo já estava recuando também. Equipamento de comunicação de Luca destruído, suas capacidades de coordenar comprometidas. Alessandro,
Franco disse. Estamos ouvindo chatter, que Luca está recuando para sua base principal, consolidando forças. Esperado. Sem comunicações adequadas, precisa reunir pessoalmente, o que nos dá oportunidade. Para quê? Para acabar com isso definitivamente. Alessandro se virou para a câmera, olhando diretamente para Marina. Vou encontrar Luca, pessoalmente. Acabar com isso homem a homem. Não, Marina gritou. Alessandro, você está ferido, ainda se recuperando. Não pode lutar. Não vou lutar. Vou negociar. De uma posição de força agora. Demonstramos que mesmo ferido, posso causar caos. Posso destruir suas operações, cortar seus recursos. Agora ele vai ouvir termos reais. Franco parecia cético. Ou vai apenas atirar em você novamente? Não vai. Porque vou ao território dele, público, com testemunhas. Ele não pode me matar sem repercussões. Marina sentiu pânico subindo. E se estiver errado? E se ele não se importar com repercussões? Então, Alessandro disse calmamente, vocês terminam o trabalho. Destroem completamente. Mas não vai chegar a isso. Confiem em mim. Eu confio, Franco disse. Marina, ela queria gritar não, queria implorar para ele não arriscar. Mas olhando para seu rosto através da tela, vendo a determinação, a estratégia por trás de cada movimento, ela entendeu. Isso era quem ele era. Líder, estrategista. Alguém que arriscava tudo para proteger o que era dele. Confio. Ela sussurrou finalmente. Mas Alessandro, sim? Volte para mim. Essa é a intenção. Franco, arranje transporte. Vamos ao clube de Luca. Nas próximas 20 minutos, Marina assistiu Alessandro ser transportado do hospital para carro blindado. Ele se movia com cuidado, mas determinação. Franco estava ao lado, assim como 2 guardas pesados. Bianca entrou no escritório, ficando atrás de Marina, mãos em seus ombros. Ele vai ficar bem. Você não pode saber isso. Não, mas escolho acreditar. Marina apertou a mão da irmã, gratos pela presença. Na tela, carro de Alessandro chegou ao clube de Luca, lugar elegante em Jardins, ostensivamente restaurante, mas todos sabiam o que realmente era. Sede de operações de Luca em São Paulo. Alessandro saiu do carro, andando com dignidade apesar da dor clara. 2 guardas de Luca imediatamente o flanquearam, mas não o impediram de entrar. A câmera foi perdida quando entraram, mas áudio continuou. Marina ouviu passos, murmúrio de conversas parando e então voz de Luca. Alessandro Castellani. Ou você tem morte e desejo, ou coragem impressionante. Vim fazer oferta final. Deixe São Paulo, agora, esta noite, e essa guerra termina. E se recusar? Já viu o que posso fazer mesmo ferido? Destruir seu porto, suas comunicações. Tenho polícia investigando suas operações. Cada hora que fica, perco mais. Alessandro, voz crescendo. Você construiu o império aqui, mas é meu império que domina. Não pode vencer. Não vai vencer. Então vamos todos perder? Luca respondeu. Porque se continuar, destruo tudo. Queimo tudo ao chão, em vez de deixar você ter. Então somos ambos homens mortos andando. Porque não vou parar. Não até você pagar por Daniela, por Marina, por cada vida que destruiu. Silêncio tenso. Marina prendeu respiração. Daniela, Luca finalmente disse. Era dano colateral necessário. Você estava crescendo muito poderoso, muito ambicioso. Precisava ser lembrado de seu lugar. Era a mensagem de nossos superiores em Milão. Apenas executei ordens. Que conveniente. E Marina? Ela era suposta ser aviso. Assustá-la, fazê-la fugir. Quando não funcionou, baleá-lo foi plano alternativo. Remover problema pela raiz. Mas você sobreviveu. Sempre sobrevive, Alessandro. É sua maldição e sua força. Alessandro riu, sem humor, e agora, oferecendo um caminho para fora. Para ambos. Você vai, eu fico. Território dividido limpo. Ou ficamos e nos destruímos mutuamente. Escolha. Mais silêncio. Marina podia imaginar os 2 homens se encarando. Décadas de rivalidade e violência entre eles. Luca falou. Você percebe que se aceitar, pareço fraco. Meus superiores em Milão vão questionar. E se não aceitar, perde tudo o que construiu aqui. Seus superiores vão questionar de qualquer forma. Pelo menos vivo, você pode reconstruir em outro lugar. Morto, não pode fazer nada. Pragmatismo. Luca soou quase divertido. Sempre foi seu dom. Ver caminhos onde outros veem apenas paredes. Muito bem. Aceito seus termos. Deixo São Paulo.
Mas, Alessandro, se nossos caminhos cruzarem novamente, se eu voltar um dia, isso não vai ser esquecido. Espero nada menos. Agora vá, antes que eu mude de ideia. Passos, movimento. E então Alessandro estava voltando para o carro, Franco ao lado. Marina o viu na tela, rosto pálido, claramente exausto, mas vitorioso. Quando a porta do carro fechou, Franco explodiu. Você é louco, completamente louco. Poderia ter te matado lá dentro, mas não matou. Alessandro se recostou, olhos fechando, porque ele é homem de negócios no fim. Entende custo-benefício. E ficar ficou caro demais. Marina, através do áudio. Alessandro, você está bem? Cansado. Feridas protestando. Mas bem, volte para mim. Estou indo. O carro acelerou através da noite. Marina assistiu nas telas enquanto ao redor da cidade, equipes de Alessandro começavam a se retirar, vitória ecoando através das comunicações. Eles haviam vencido. De alguma forma, contra probabilidades, haviam vencido. Mas quando Alessandro chegou na mansão meia hora depois, ele parecia que ia desmaiar. Franco o ajudou para dentro, Marina correndo para encontrá-los. Ele precisa de médico, ela disse. Franco, ligue para Dr. Mendes. Já liguei. Está a caminho. Eles levaram Alessandro para seu quarto, colocando-o na cama. Ele agarrou a mão de Marina. Fizemos. Mas a que custo? Ela olhou para bandagens começando a sangrar através, para seu rosto cinza de dor. Alessandro, você quase morreu. De novo. Vale a pena? Ele puxou-a para baixo, beijando-a apesar do esforço claramente custando. Você vale tudo. Cada risco, cada batalha. E agora podemos ter vida. Real. Sem Luca, sem essa ameaça pendendo. Marina. Ela queria acreditar. Queria tanto acreditar. Mas parte dela sabia que este mundo, o mundo de Alessandro, sempre teria nova ameaça, novo inimigo. Paz era sempre temporária. Dr. Mendes chegou, examinou Alessandro, declarou-se frustrado. Você abriu pontos. Está com sorte de não ter causado dano interno pior. Precisa descansar. Semanas de descanso. Sem estresse, sem atividade. Entendido? Alessandro murmurou algo que poderia ser acordo. O médico olhou para Marina. Você é Marina? Alessandro falou de você, murmurando seu nome durante cirurgia. Sim. Mantenha-o quieto. Ele confia em você. Use isso. Vou tentar. Depois que o médico saiu e Alessandro finalmente dormiu, Marina se sentou ao lado dele. Franco apareceu na porta. Como está? Sobrevivendo. Franco entrou, sentando na cadeira próxima. Você sabe que vai sempre ser assim? Novas ameaças, novos inimigos. Este mundo não tem aposentadoria, não tem paz permanente. Eu sei. Então por que ficar? Porque Marina olhou para Alessandro dormindo, onde mais pertenceria. Antes dele eu era invisível. Apenas mais uma pessoa lutando para sobreviver, limpando pisos, pagando dívidas que nunca terminavam. Ele me fez sentir vista, importante. Como posso voltar para ser invisível? Franco a estudou. Você mudou. Quando chegou aqui, era faxineira assustada. Agora coordenou operação militar. Tomou decisões estratégicas. Comandou homens perigosos. Percebe isso? Tive bom professor. E amor como motivação. Esse amor vai mantê-los juntos ou eventualmente destruí-los? Marina não tinha resposta. Apenas sabia que não importava o que viesse. Enfrentariam juntos. Os dias seguintes foram estranhos, anticlímax após tanta tensão. Luca realmente deixou São Paulo. Operações dele desmanteladas, território absorvido de volta por Alessandro. A polícia investigou o porto, fechou várias operações, mas convenientemente não encontrou conexão direta com ninguém específico. Dinheiro e influência garantindo isso. Alessandro se recuperou lentamente, frustrado com suas limitações, mas aceitando necessidade. E Marina, ela se encontrou em posição estranha. Não mais faxineira, não exatamente parceira de negócios, algo no meio. Franco começou a ensiná-la sobre operações. Figuras que nunca pensou que entenderia começaram a fazer sentido. Miguel, que havia duvidado dela, agora mostrava respeito. E Bianca? Bianca se casou com Ricardo em cerimônia pequena e íntima, encontrando felicidade neste mundo improvável. Um mês depois que tudo terminou, Marina estava no escritório de Alessandro, agora também seu escritório, revisando relatórios quando ele entrou. Estava se movendo melhor agora, quase de volta ao normal. Encontrei algo que acho que deve ver, ele disse,
colocando o envelope na mesa. O quê? Levantamento de propriedade. Pequena vila no interior, longe de tudo. Pensei que talvez precisássemos de lugar para escapar, quando tudo fica demais. Marina abriu o envelope, vendo fotos de casa bonita cercada por árvores, isolada, pacífica. É linda. Mas, Alessandro, podemos realmente ter isso? Ambas as vidas? Podemos tentar. Ele sentou ao lado dela. Aprendi algo com quase morrer 2 vezes, Marina. Aprendi que poder e território e todos os jogos que jogamos, no fim não importam tanto quanto pensei. O que importa é isso. Ele tocou o coração dela. É você. É termos lugar onde podemos apenas ser Alessandro e Marina, não chefe de crime e sua, o que você é exatamente. Parceira, ela sugeriu. Em tudo. Parceira. Ele gostou da palavra. Sim. Então vamos lá este fim de semana. Ver a propriedade. Decidir se é nosso lugar. Marina concordou. E assim, no sábado seguinte, eles dirigiram para o interior, deixando cidade e todos seus perigos para trás. A vila era mais bonita pessoalmente. Casa sólida com grandes janelas e vista para colinas. Andaram pela propriedade. Alessandro apontando onde poderia ter jardim, onde Marina poderia ter escritório se quisesse. Era futuro que nunca havia imaginado, pacífico, normal, possível. Mas naquela noite, sentados na varanda, assistindo o sol se pôr, realidade intrometeu. Telefone de Alessandro tocou. Franco com notícia de nova facção, tentando mover território em Brooklyn. Decisões precisavam ser feitas, ordens dadas. E Marina assistiu Alessandro transformar de novo em líder, em estrategista, no homem que comandava império de sombras. Quando desligou, ele olhou para ela com desculpa. Desculpa. Nunca realmente termina? Não. Mas isso, ela gesticulou para a casa, para a paz momentânea ainda podemos ter. Em doses. Quando conseguimos roubá-las. Alessandro puxou-a para ele. Você merece mais. Merece vida simples, segura. Talvez. Mas não seria minha vida. Não seria nossa vida. E descobri que prefiro isso. Complicação e perigo e tudo com você. Do que qualquer vida simples sem você. Isso é, ele pausou, estúpido e lindo e perfeito. Te amo, te amo. E assim, enquanto o sol terminava de se pôr sobre o interior brasileiro, Marina Silva e Alessandro Castellani fizeram promessa silenciosa um ao outro, que lutariam juntos, sobreviveriam juntos, encontrariam momentos de paz onde pudessem, que amor deles não seria fácil ou simples ou seguro, mas seria real e valeria cada risco. 2 meses depois, em cerimônia pequena na vila, com apenas Bianca, Franco, Ricardo e punhado de outros leais, Marina e Alessandro se casaram. Não foi casamento tradicional, não com todos sabendo o que Alessandro era, o que representava, mas quando trocaram votos, quando prometeram ficar ao lado um do outro através do que viesse, houve peso nas palavras que a maioria dos casamentos nunca tinha. Eles sabiam exatamente o que prometiam, sabiam riscos, sabiam custos, e escolheram de qualquer forma. Franco, servindo como melhor homem improvisado, sussurrou para Alessandro enquanto esperavam Marina caminhar corredor improvisado. Você tem certeza sobre isso? Torná-la oficial? Torna-a alvo maior. Ela já é alvo, Alessandro respondeu. Pelo menos agora é alvo com meu nome, minha proteção completa. E Franco, ela é a única coisa neste mundo que não estou disposto a perder. Então espero que seja melhor protegendo ela do que foi com Daniela. As palavras eram duras, mas justas. Alessandro acenou, aceitando verdade nelas. Quando Marina apareceu, vestindo vestido simples, mas elegante, cabelos soltos, sorriso que iluminava tudo, Alessandro sentiu algo apertar em seu peito. Ela havia escolhido ele, este mundo, esta vida impossível, e ele passaria o resto de seus dias garantindo que ela nunca se arrependesse. A cerimônia foi curta. Padre local, que não fazia perguntas, abençoou união. Anéis foram trocados. Simples bandas de ouro que carregavam mais peso que qualquer diamante caro. E quando Alessandro beijou sua noiva, quando segurou Marina e sussurrou promessas que apenas ela podia ouvir, houve momento de perfeição pura. Mas como todas coisas perfeitas em suas vidas, foi interrompido. Franco telefone tocou durante recepção. Ele atendeu, rosto ficando sério. Desligou, aproximou-se de Alessandro. Temos problema. Que tipo? Família Morelli em Milão. Não estão felizes que Luca foi forçado para fora. Estão enviando mensageiro.
Alessandro olhou para Marina, novo casamento apenas horas velho, e ela viu decisão em seus olhos. Vamos lidar com isso. Juntos. E Marina soube que essa seria a vida deles. Momentos roubados de felicidade entre constantes ameaças. Paz temporária entre batalhas. Mas enquanto segurava a mão de Alessandro e enfrentaram um novo desafio juntos, ela não trocaria por nada. Porque isso era escolha dela. Não um destino, não obrigação, mas escolha ativa e consciente. Amar Alessandro Castellani significava amar homem complexo em mundo perigoso. Significava viver na linha entre legal e ilegal, entre poder e vulnerabilidade. Significava nunca ter verdadeira paz, mas também nunca ter momento entediante. E enquanto eles caminhavam juntos para encontrar mensageiro, casados apenas 3 horas e já enfrentando nova crise, Marina Silva Castellani sorriu, porque descobriu algo fundamental sobre si mesma. Ela não era mulher que precisava ser salva ou protegida. Era lutadora, sobrevivente, parceira em sentido mais completo. E juntos, ela e Alessandro poderiam enfrentar qualquer coisa. Anos se passariam. Ameaças viriam e iriam. Haveria momentos de terror e momentos de alegria. Filhos, eventualmente, vida que continuaria muito além das primeiras batalhas. Mas sempre, sempre haveria essa verdade central. Marina havia escolhido amor em vez de segurança, parceria em vez de proteção, vida intensa em vez de existência tranquila. E embora custo fosse alto, embora houvesse noites quando ela questionava, quando o medo quase a consumia, havia algo mais forte. O toque de Alessandro na escuridão, sussurrando que estavam juntos nisso. A forma como ele olhava para ela, como se ela fosse a única coisa no mundo que importava realmente. A maneira que haviam construído o império não apenas de negócios e poder, mas de confiança e compromisso inabalável um com o outro. E isso, no fim, era tudo o que importava. Não o dinheiro, não o poder, não o perigo ou a vitória, mas conexão. 2 pessoas que encontraram uma na outra algo que não sabiam que estavam procurando. Salvação mútua em um mundo que constantemente tentava quebrá-los. Enquanto o sol se punha em mais um dia em suas vidas impossíveis, Marina e Alessandro ficavam na varanda de sua vila, olhando para a cidade distante, onde próxima batalha esperava. Mas por aquele momento, por aquele instante roubado de paz, era apenas eles. 2 corações batendo em sincronia perfeita. 2 almas escolhendo um ao outro repetidamente, diariamente, infinitamente. E embora mundo ao redor fosse caos e perigo, embora futuro fosse incerto e ameaçador, eles tinham isso. Tinham amor que sobreviveu balas e traições, manipulações e guerras. Amor que foi testado de todas as formas e emergiu não quebrado, mas mais forte. Isso era tudo o que precisavam, tudo que sempre precisariam. Porque no fim, na história impossível da faxineira e do chefe do crime, não foi poder que os salvou ou dinheiro ou influência. Foi escolha. Escolha continuar escolhendo um ao outro, não importa o custo. E enquanto estrelas emergiam no céu brasileiro, Marina e Alessandro fizeram aquela escolha mais uma vez. Juntos. Sempre juntos. Até o fim de tudo.